Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto enfresamento vídeo 6. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, daí vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Como é o nome das ferramentas usadas no fresamento periférico? Resposta correta: fresas cilíndricas ou tangenciais. No fresamento periférico ou tangencial, a superfície fresada se encontra, em geral, paralela ao eixo da fresa. A profundidade de corte é significativamente maior que a penetração de trabalho. Dentes ativos encontram-se na periferia, ou seja, na superfície cilíndrica da ferramenta. As ferramentas usadas no fresamento periférico são chamadas de fresas cilíndricas ou tangenciais. Pergunta número 2. Como é a formação do cavaco no fresamento periférico concordante? Resposta correta: decresce durante a sua formação. No fresamento periférico concordante, os sentidos das velocidades de corte e de avanço são, em média, os mesmos. A espessura do cavaco decresce durante a sua formação. A espessura do cavaco é máxima no início do corte e mínima no final, teoricamente zero. Assim, na saída do gume, ocorre o esmagamento de material e maior atrito entre o gume e a superfície de corte. Pergunta número 3. Como é a formação do cavaco no fresamento periférico discordante? Resposta correta: cresce durante a sua formação. No fresamento periférico discordante, os sentidos das velocidades de corte e de avanço são, em média, opostos. A espessura do cavaco cresce durante a sua formação. Então, a espessura do cavaco é mínima no início do corte e máxima no final. Se ocorre fresamento discordante puro, a espessura inicial teoricamente é zero. Assim, no momento da entrada do gume, não há corte, mas apenas o esmagamento do material. Consequentemente, os esforços e a tendência a vibrações na ferramenta são maiores. Pergunta número 4. Quais dessas opções é uma vantagem usar o fresamento periférico concordante? Resposta correta: menor desgaste e maior vida útil da ferramenta. As vantagens do fresamento concordante quando comparado com o discordante são menor desgaste e, como consequência, maior vida da ferramenta. Pergunta número 5. Quais dessas opções é uma vantagem usar o fresamento periférico concordante? Resposta correta: melhor qualidade superficial e menos vibração. As vantagens do fresamento concordante quando comparado com o discordante são melhor qualidade superficial, menor potência requerida para o corte, a força resultante empurra a peça contra a mesa onde está fixada, reduzindo os efeitos de vibração. Pergunta número 6. Em quais casos é preferível o fresamento periférico discordante? Resposta correta: folga na máquina e peças com superfície residuosa. Deve-se preferir o fresamento discordante nas seguintes situações: quando existe folga no fuso da mesa da máquina ferramenta, quando a superfície da peça tiver resíduo de areia de fundição ou for muito irregular, ou o material for proveniente de processos de forjamento. Pergunta número 7. Como são chamadas as ferramentas usadas no fresamento frontal? Resposta correta: fresas frontais ou fresas de topo.
No fresamento frontal, a superfície usinada é gerada pelo gume secundário e encontra-se normalmente perpendicular ao eixo da fresa. Ela também é plana, sem relação com o contorno dos dentes da fresa. A penetração de trabalho é consideravelmente maior que a profundidade de corte. Dentes ativos estão na superfície frontal da ferramenta. As ferramentas usadas no fresamento frontal são chamadas de fresas frontais ou de topo. Pergunta número 8. Como ocorre o método de corte no fresamento frontal? Resposta correta: discordante e concordante simultaneamente. No fresamento frontal, ocorre simultaneamente fresamento concordante e discordante. O inserto primeiro se engaja em fresamento discordante. A espessura do cavaco que está se formando cresce até um valor máximo na linha que passa pelo centro da fresa e com direção igual à do avanço. A partir deste ponto, o corte passa a ser concordante. A espessura do cavaco decresce até o inserto sair da peça. No caso de fresamento frontal em cheio, tanto a espessura inicial e a final do cavaco são teoricamente zero. Pergunta número 9. Qual tipo de torno tem capacidade de fresamento? Resposta correta: centros de torneamento. A escolha do método de fresamento determinará o tipo de máquina necessária. O faceamento, fresamento de cantos a 90 graus ou fresamento de canais podem ser feitos em máquinas de 3 eixos, enquanto que os perfis de fresamento 3D exigem máquinas de 4 ou 5 eixos. Os centros de torneamento atuais costumam ter capacidade de fresamento devido a ferramentas acionadas e centros de usinagem geralmente têm capacidade de torneamento. Pergunta número 10. Quantos são os ângulos mais importantes ao se escolher uma fresa de facear? Resposta correta: 6 ângulos. Existem pelo menos 6 ângulos mais importantes a se considerar na escolha de uma fresa de facear, e cada tipo de ângulo proporciona um efeito positivo ou negativo dependendo da escolha. O que vai te ajudar a escolher a melhor para o seu processo é justamente entender as necessidades do seu processo em si. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.